Pedir para os irmãos abrirem o livro, é um bem conhecido. Lucas 15, a partir do versículo 11. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vai dizer assim: E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com bolotas de porcos, com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e disse-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-se seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, então comemos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a se alegrar. E seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deixastes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretrizes, matastes um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? Aí a gente teve esse livro que Lucas escreveu sobre o filho pródigo, sobre o rapaz que tinha se perdido. Muitas vezes a gente já ouviu ele falando de lições sobre pessoas que estão para fora e tantas pessoas também que estão dentro da igreja. E aí, com tudo isso, a gente, com o Espírito Santo, parecia até uma coisa meio doida, mas o Espírito Santo ministrou aquilo que a gente viveu durante o que eu vivi durante a semana. E no domingo Luiz falou sobre viver e sobreviver. Aí ele falou: os filhos estão na casa do pai, mas ainda não estão entendendo que precisam ter vida e não somente sobreviver. O filho mais novo, ele só estava sobrevivendo porque enquanto ele estava na casa do pai, ele achava que estava ali só por estar mesmo, mas não tinha um coração. E aquele que não tem um coração e não entende a vontade do pai, automaticamente ele vai começar a contaminar o seu coração e vai querer desejar as coisas lá fora. E o filho que está lá dentro, trabalhando com o pai, mas ainda não entendeu a bondade, o amor do pai, ele também está fazendo a mesma coisa, contaminando o seu coração. Não vive, só sobrevive. Porque ele ainda não entendeu o propósito do pai dentro de casa. Às vezes a gente não entende o propósito do pai dentro de casa.
mas a gente precisa buscar entender o propósito do Pai nas nossas vidas. E isso o Luiz falou, aí ele falou assim, olha, o pessoal tinha um que estava perdido, não, isso aí o Luiz falou que estava tendo vida e outros que só sobreviviam. E aí a gente entende que um estava perdido dentro de casa e outro estava perdido fora. Um estava perdido enquanto estava aqui junto com o pai e outro estava lá fora, está perdido também. Aí, depois de tudo isso, a gente começa a entender que essa passagem vai dizer que o filho veio, pegou os bens e ele saiu e foi para uma terra longe. Ele foi para uns lugares muito mais longe de onde ele habitava. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que muitas das vezes, quando nós não aceitamos o entendimento do Pai, nós queremos nos distanciar cada vez mais longe dele. Só que aí ele ministrou no meu coração de que, filho, volte para perto, porque quanto mais longe você está achando que está indo, está fazendo bem para você, você só está se jogando num mar de perdição. Não é estar longe fazendo o que você acha ser certo, mas é estar próximo do Pai, seguindo o que o Pai sabe que é certo. E aí a gente teve isso e o filho decidiu viver a vida dele. O Espírito Santo ministrou meu coração, porque hoje eu estive orando e eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero que a primeira palavra venha penetrar aqui. Ela precisa penetrar aqui. Aí ele falou, então viva, queira viver com mais intimidade comigo antes de querer ter mais intimidade com outras pessoas. O Espírito Santo falou muito comigo durante a tarde, falando, você precisa ter mais intimidade comigo do que pensar em ir para longe. Às vezes a gente pensa, poxa, eu vou estar lá, vou buscar a presença do Senhor e o Senhor vai me mandar lá para longe, vou fazer uma missão longe. Mas às vezes a gente precisa ainda ter intimidade com o Senhor, porque não adianta estar longe do Pai sem ter conexão com Ele. Aí o Senhor, e nisso tudo eu fiz um propósito com o Senhor e falei, Jesus, eu não quero usar a internet para poder ver. Porque às vezes a gente pega um texto e a gente vê algumas coisas na mente, a gente pesquisa e joga lá, por exemplo, sei lá, você está com sofrimento, você joga um sofrimento no Google, vai vir uma palavra sobre isso. Eu falei, Jesus, eu quero ouvir a tua voz, porque eu não quero ter que mexer na internet e ver palavras sobre referências. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, foi me fazendo ver. Eu tenho uma dificuldade de às vezes lembrar dos textos, mas hoje eu tive uma facilidade que eu comecei a chorar e falando, obrigado, Pai, porque eu não precisei de internet para fazer a tua vontade. Eu fui guiado pelo teu Santo Espírito. Estar na casa do Pai é entender que nós temos que viver e não sobreviver. E aí o Espírito Santo falou, lembra da videira verdadeira? Que lá em João 15, que ele vai dizer assim que eu sou a videira e os meus filhos são os ramos. E todo aquele que não dá fruto em mim é lançado fora. Aí ele falou, foi dessa maneira que foi o filho pródigo. Ele não compreendeu que Jesus queria dar frutos na vida dele e ele quis se lançar fora da presença do Senhor. Se você está na casa do Senhor e não está entendendo que Jesus quer te levar a um amadurecimento, uma vida que venha frutificar, aí você vai ter que tomar decisão, porque o Espírito Santo, ele fala para que ou nós vivemos essa vida ou nós não vamos ter conexão com Ele. E aí ele fala, é lançado fora. Não é permanente, não fica permanente, é lançado fora. Nós temos que ter consciência de que nós temos que buscar a presença do Senhor, para que quando Jesus resolver dar frutos, nós estejamos lá, amém? E aí, depois de tudo isso, o Senhor ainda falou, e aí a gente teve lá na quarta-feira, e o Weber falou uma coisa interessante, falou assim que nós somos o sal da terra, porque nós damos sabor. Mas nós somos também o sal da terra, porque nós temos que deixar sede nas outras pessoas. E aí eu fiquei assim e falei, Jesus. Às vezes a gente vê alguns textos e a gente nunca imagina isso, né? Sempre imagina, poxa, o sal da terra precisa dar sabor, mas dá sede? Ele falou, é porque as outras pessoas precisam ver em nós o Espírito Santo, precisam pensar por que ele está dessa forma diferente. Eu quero conhecer o Deus que ele serve. E o que isso tem a ver com o filho pródigo é que quando os filhos estavam lá, eles deveriam viver da maneira que o Espírito Santo queria, porque tinha vidas lá fora que estavam com sede
e era eles que tinham que começar a demonstrar isso. Gente, a gente vai, o Espírito Santo vai nos fazer passar por uma transformação, mas quando nós entendemos isso, nós nos agarramos com Jesus, e aí nós não vamos precisar ficar falando para as pessoas: olha, vai ter que ir lá, vai ter que ir lá, vai ter que ir lá. Você simplesmente vai viver a sua vida e as pessoas vão olhar e vai falar: eu quero transformar a minha vida, porque ele está sendo transformado. E mais um pouco à frente eu vou dizer sobre isso, e eu acho muito interessante, porque aí o Weber também falou que na quarta-feira, quando a gente estava na tarde da bênção, que a gente devia cada vez mais buscar se aprofundar no Pai, cada vez mais mergulhar em Jesus. A gente precisava cada vez mais mergulhar em Deus. Será que, como filhos de Deus, nós estamos mergulhando cada vez mais próximo dele? Nós tivemos o caso do filho que saiu e foi para o mundo, e o filho que ficou não compreendeu. Sabe o que é isso aqui? O filho que fica e não compreende que precisa mergulhar cada vez mais na presença do Senhor, ele não cria raiz e não entende o vínculo que tem com o Pai. E o filho que saiu, se não entender que precisa cada vez mais buscar ao Senhor, ele vai automaticamente ficar com o pé lá fora e vai desejar as coisas que ele quer e não o que o Pai quer. E o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, dizendo: necessita de busca completa. Não se satisfazer com aquilo que nós desejamos, mas se satisfazer com aquilo que Cristo tem para a gente, aquilo que Jesus tem para nossas vidas. Aí, depois disso, durante a quinta-feira, na verdade, terça e quinta-feira, aí eu vou mencionar os dois livros e eu já vou passar para a parte em que o filho compreende que ele precisa voltar para a casa do pai. Ali no versículo, deixa eu só passar isso aqui, quando ele vai dizer assim, ali no versículo 16, que ele desejava saciar o estômago com as bolotas do porcos. O Espírito Santo ministrou muito no meu coração, dizendo: tem filhos que estão fora e que estão se satisfazendo com coisa que não é nem para eles. Tem filhos que estão fora e acham que a vida vai ser somente isso, e ainda se alimentam com botas de porcos. Jesus tem coisas grandes para vocês. Jesus tem transformação. Jesus tem o melhor para vocês. Não desejando botas de porcos, mas desejando renovar o entendimento, busca completa e desejo e anseio pelo Espírito Santo. Nós temos que colocar no nosso coração que, assim como nós estivermos cheios, nós devemos cada vez mais buscar a presença do Senhor, porque o Senhor ainda tem grandes coisas para nos mostrar. E aí o filho, ele vai lá e ele vai para fora, e quando ele chega lá fora, ele encontra outras pessoas, e encontrando outras pessoas, as outras pessoas não fazem aquilo que talvez ele tinha expectativa. Não sei se ele era conhecido, talvez podia ser conhecido ou talvez não, mas muitas das vezes, assim como eu aprendi, que a nossa confiança, se não estiver em Deus, quando a gente for tentar confiar nas outras pessoas, a gente vai cada vez mais se frustrar. Então a nossa confiança tem que estar estabelecida em Deus, o nosso amor tem que estar estabelecido em Deus. E aí outra coisa muito importante é que ele veio e mandou para um lugar meio que de canto, um lugar onde não era bem visto pela sociedade. Se você desejar viver a vida com Deus, você vai ter que seguir o que Deus quer para você. Mas certamente o Pai que te ama, Ele não te dará pedra para comer. Certamente o Pai que te ama, Ele não vai te dar pedra para comer. Mas se você desejar também fazer as coisas que você quiser da sua vida, tomar decisões que você quiser, entenda que quando você tomar essa decisão, o que as pessoas vão te oferecer vão ser bolotas de porcos, vão ser coisas pesadas que não vão te trazer benefícios, não vão te trazer nutrientes, mas só vai levar à queda e ao pecado. Nós temos que nos refletir isso. Mas Cleito, eu faço grandes coisas dentro da igreja. Eu faço muita coisa dentro da igreja. Eu trouxe isso para a minha vida durante essa semana, e o Espírito Santo, eu falei assim: mas Espírito Santo, eu fui e fiz as coisas durante a semana, e o que isso tem a ver com pessoas que também fazem? Ele falou: é porque tem áreas da sua vida que você ainda está aceitando bolotas de porcos. É porque ainda tem áreas da sua vida que você ainda está aceitando coisas que não é sua. Aí ele falou para mim:
Lembra quando você não queria orar? É porque você ainda estava aceitando botas de porcos. E se você entendesse que você tinha que buscar a minha presença em oração, você não aceitaria isso. Você aceitaria aquilo que o Pai te dá. Às vezes a gente aceita botas de porcos quando a gente se recusa a fazer a vontade de Deus. Vamos pro culto? Vamos. Ah, depois eu não quero mais não. Não vou mais pro culto não. Eu vou ficar em casa, talvez eu assista o jogo. E aí o Espírito Santo está se saciando com botas de porcos. O Espírito Santo tem coisa melhor para você. Gente, o que mais agrada o coração de Deus é um coração que se humilha à presença dEle. É um coração que se entrega verdadeiramente à presença dEle. E aí o Espírito Santo vai falar que eles não podiam se saciar com bolotas de porcos, mas tinham que ser cheios do Espírito Santo. Não se saciar com aquilo que o mundo somente reservando, mas ser cheio do Espírito Santo. Certo? E aí depois ele vai dizer: levantar-me-ei até com meu Pai. E todas as vezes que eu leio isso aí, eu lembro de uma vez, quando acho que eu já contei essa história aqui. A gente estava fazendo evangelismo e o pastor Lúcio tem um filho chamado Arthur. E a gente estava no evangelismo, o Arthur saiu correndo assim e ficou bem longe do pastor Lúcio. A gente estava no evangelismo perto daquele campo de futebol. Eu não sei muito bem os bairros aqui dia a dia, mas perto daquele campo de futebol que tem aqui embaixo. E aí o Arthur saiu correndo e o pastor Lúcio ficou muito atrás. E aí chegando lá na frente, o Arthur caiu. Aí o pastor Lúcio, como um pai cuidadoso, correu até o filho. E o Arthur lá todo caído assim, todo exercício no chão, chorando. Aí eu falei: o pastor Lúcio, o que ele vai fazer é o quê? Que um pai, a gente vai pensar, ele vai pegar o filho, vai colocar no colo, consolar, alguma coisa assim. Aí o mais interessante foi que o pastor Lúcio parou na frente dele, cruzou os braços e falou: o que você vai fazer agora? Eu me assustei, porque o filho estava chorando e o pai olhou para ele e falou: o que você vai fazer agora, meu filho? Aí o Arthur veio, sentiu que o pai teve cuidado, levantou e andou do lado do pai. Sabe o que o Espírito Santo me ministrou? Foi que às vezes a gente quer fazer tantas coisas, a gente cai. E aí o Espírito Santo vai parar para você e vai falar: o que você vai fazer agora, meu filho? Qual a decisão que você vai querer tomar agora, meu filho? Será que se a sua casa está perecendo, qual é a decisão que você está querendo tomar? Será que você busca pela sua casa ou você ainda mantém somente a sua salvação? Se você precisa de cura, será que você está buscando a sua cura? Ou será que você só simplesmente se satisfez com aquilo que você está levando como doença? O que você vai fazer agora? Se você está cheio do Espírito Santo, se você está ali falando em língua, cheio do Espírito Santo, profetizando, se você toca nas pessoas e as pessoas são curadas, e o que você vai fazer agora? É necessário a gente entender que o que nós devemos fazer é sempre buscar mais a presença do Senhor. O que nós vamos fazer mais é aquilo que o Arthur fez. Ele deu a mão ao pai dele e descobriu que se corresse sozinho, ele ia se machucar. Mas se ele andasse ao lado do pai, o pai o protegeria. E aí, a gente já vou estar quase encerrando. Aí ele vai dizer assim que isso foi na terça e na quinta, e o pastor deu lá no Salmo 46 dizendo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. No momento do sofrimento, Jesus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Sabe o que o filho entendeu quando ele falou: levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai? Ele entendeu que dentro da casa do pai dele é lá onde é o refúgio dele, é lá onde ele vai ter a proteção. Então nesta noite, se você está caído, entenda que você vai ter que falar: levantar-me-ei e ir até a casa do meu pai, porque é lá na casa do meu pai que eu vou ter proteção e que ali vai ser o meu refúgio, é onde eu vou me abrigar. E aí tem um livro de Crônicas que o Alder me leu e vai dizer que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar, se converter dos seus maus caminhos. Não, calma aí. Eu já estou confundindo já as partes da humilhação. Vamos lá. 2 Crônicas. A gente não fazer 14, se meu povo que se chama pelo meu nome
se humilharem, orarem, buscar a minha face, se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O que mais me chamou a atenção é que quando o filho pródigo lembrou que precisava se levantar, lembrou que precisava clamar ao Senhor, o Senhor falou: agora os meus olhos estão atentos, os olhos estão olhando para o filho que desejou se levantar, os meus ouvidos estão ouvindo o clamor de alguém que está dizendo: eu não aceito mais bolotas de porcos, eu necessito daquilo que o meu Pai tem para mim, eu necessito daquilo que o meu Deus tem para mim. E agora eu vou me levantar. E aí o mais interessante é que Jesus, além de ouvir, além de ver a nossa situação, o coração dele está conosco. Ele vai dizer: o meu coração está com ele. Quando a gente decide se levantar, a gente começa a entender que o nosso caminho agora é guiado sendo deseja ser segundo o coração de Deus, ser segundo a vontade do Espírito Santo, segundo aquilo que Ele deseja pra gente. E aí foi naquilo que eu falei para vocês que isso sempre me lembra, que eu leio essa passagem, me lembra do pastor Lúcio, porque o pai vem e quando o filho chega, o pai vai abraçá-lo. E o pai vai lá e abraça ele, e parece uma coisa assim, umas coisas meio doidas, porque às vezes a gente é frustrado e aí a gente fecha o braço e se cruza e não recebe. Mas o próprio Deus, como um pai bondoso, quando o filho se arrepende, ele vem de braços abertos e abraça o filho e fala: eu quero a vida nova para você, meu filho. Se você está fora dos caminhos do Senhor, perdidos e procurando bolotas que o mundo está te oferecendo, entenda que nessa noite você tem a oportunidade de vir correndo até os braços do seu pai, porque o pai está de braços abertos, dizendo: eu quero a vida nova para você, meu filho. Ele vai olhar para você e vai dizer: essa roupa não está servindo mais em você, meu filho, eu vou te dar uma túnica nova. Meu filho, esses seus dedos já não estão mais da mesma maneira que eu via antes. Eu vou pôr um anel no seu dedo, porque é a identificação de que você é meu filho. E eu vou pôr sandálias nos seus pés, porque aonde você andou te fez feridas, mas agora que você vai andar com as sandálias que eu te dou, aonde você vai caminhar, você não vai ter mais feridas. Você vai tocar agora o coração de Deus. E aí a gente vai na segunda-feira, que a gente esteve ministrando ali na praça. E na ministração da praça eu falei sobre o corpo de Jesus, sobre ser corpo de Jesus, e Jesus sendo a cabeça, tomando decisões na nossa vida. E o Espírito Santo ministrou que o segundo irmão, ele não entendeu que era corpo, porque se ele tivesse entendido que era corpo, quando o irmão mais novo pediu para poder sair da presença do Senhor, ele tinha se importado e não deixado o seu irmão partir. Às vezes a gente está vendo pessoas perecendo do nosso lado e a gente está deixando eles partir, não se importando que ainda é corpo do Senhor, não se importando com as pessoas que estão do nosso lado. Sinceramente, a gente podia ter o culto aqui tão cheio quanto de Santa Ceia, mas quando a gente não compreendeu que ainda é corpo de Jesus e amar o corpo como Jesus ama, a gente ainda não vai compreender o pensamento do Pai. Ele não entendeu, meu pastor, que o pensamento do pai ainda é viver como corpo. Talvez o pai esperava que o filho mais velho chegasse no filho mais novo e falasse: meu irmão, não vai embora não. Não vai embora não, porque lá fora não vai ter nada para você. Não vai embora não, porque lá fora não vai ter aquilo que vai satisfazer a sua alma. Mas o filho mais velho deixou com que o irmão partisse e permaneceu no mesmo lugar. E aí eu volto mais uma vez a dizer: o que você vai fazer agora? Todas essas situações, o que você vai fazer agora? Não se satisfazer com a perca de um irmão, a perca de um membro do corpo, é compreender que a gente também tem essa mesma responsabilidade. E aí, como um corpo, nós somos cheios pelo Espírito Santo. Como um corpo, nós não desprezamos a outra parte do corpo. Sendo membros, cada um com a sua vocação, nós compreendemos o nosso lugar, mas nós não desprezamos o lugar do outro.
talvez o irmão mais velho tinha mais funções que o mais novo. Mas se ele tivesse olhado para ele e falado, ele é importante para o corpo. Ele é importante porque talvez de manhã, quando eu acordar e ver meu pai e não ver meu irmão, eu vou sentir a falta dele. E aí, eu já vou estar finalizando, mas eu queria abrir aqui o livro de Lucas. Se vocês já tiverem com a Bíblia, o livro de Lucas. Abram no capítulo 10. Vai dizer assim, que Jesus envia os 70 discípulos. E aí, já finalizando, a partir do versículo 19, vai dizer assim: e eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no reino dos céus. Aí, o que o Espírito Santo ministrou para poder já finalizar foi que a gente tem que evoluir e crescer. A gente tem que entender qual é a nossa parte do corpo, entender que a gente precisa se humilhar, buscar mais a presença do Senhor. Mas o mais interessante é cuidar da nossa vida, zelar por nossa alma e zelar também pela alma do nosso próximo. Então, nessa noite, eu queria que os irmãos compreendessem isso. Zelem por sua alma. Busquem a presença do Senhor, para que no dia em que Jesus voltar, você não fique, mas que você suba com Ele. E aí os discípulos questionaram Jesus, falando: Jesus, nós curamos, e chegaram todos alegres e falaram: Jesus, nós curamos e nós expulsamos demônios através do seu nome. E aí Jesus chega para eles e fala: vocês podem estar alegres com isso, mas não fiquem alegres somente com isso. Fiquem alegres porque seu nome está escrito no reino dos céus. Com tudo isso que os filhos estiveram, tanto um filho que volta quanto um filho que permanece, eles podem ter suas funções e suas características, mas no meio de tudo isso, se alegrem porque vocês ainda estão na presença do Pai. Se alegrem porque enquanto estiver na presença do Pai com o nome escrito no livro de Deus, ali a gente vai ter vida e vida em abundância. A nossa esperança é pela vida do Senhor, não é? Então, do que vai adiantar aceitar bolas de porcos se a gente não confia que vai subir? É necessário confiar e buscar e desejar ter o nome escrito no reino dos céus.